Contraceptivos femininos e seus desafios na Covid-19. Esse trabalho foi feito por mim, Maria Eduarda Silvestre Benetti, em parceria com as minhas colegas Roberta Parisi e Maria Eduarda Paula, com as professoras orientadoras Vanessa Gasparim e Karine Vendrusco, na modalidade de ensino, trabalho e desenvolvimento dentro da disciplina de enfermagem da UDESC. Introdução. O acesso aos contraceptivos é uma conquista essencial para as mulheres, permitindo o controle sobre a saúde reprodutiva e a redução de gestações não planejadas, o que impacta diretamente o bem-estar dela e de suas famílias. Porém, a pandemia de Covid-19 trouxe barreiras adicionais ao acesso a esses métodos, afetando principalmente mulheres de baixa renda que dependem do sistema público para esses recursos. Então, nesse estudo, a gente buscou entender como a reorganização do sistema de saúde durante a pandemia impactou o acesso aos contraceptivos. Objetivo. O objetivo geral do estudo foi analisar os desafios enfrentados pelas mulheres brasileiras em relação ao acesso a métodos contraceptivos durante a pandemia do Covid-19. Algumas questões específicas. Isso inclui identificar quais barreiras foram mais significativas e como essas questões podem ser trabalhadas nas políticas de saúde para possíveis problemas futuros. Metodologia. O tipo de estudo utilizado foi uma abordagem de revisão narrativa da literatura, que nos permite consolidar várias perspectivas sobre esse tema, buscando entender o impacto de uma situação. A base de dados foi coletado dados a partir da Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, com termos, métodos contraceptivos e pandemia da Covid-19. Alguns critérios de inclusão foram publicações dos últimos 5 anos, no idioma português e que tratavam diretamente do tema. Então, essa metodologia ela é muito adequada para a gente explorar a experiência geral das mulheres durante esse período crítico. Os resultados. Então, globalmente, estima-se que mais de 47 milhões de mulheres tiveram dificuldades de acesso a métodos contraceptivos durante a pandemia. No Brasil, a situação foi ainda mais complexa, devido ao impacto na saúde pública. O impacto em alguns grupos vulneráveis, que foram as mulheres de baixa renda, foram particularmente mais afetadas, muitas vezes dependendo do auxílio emergencial como sua única fonte de renda. Isso impactou a continuidade no uso de contraceptivos, pois os recursos eram limitados. Alguns problemas específicos nos serviços, que além disso, muitas consultas presenciais foram substituídas por teleconsultas e visitas domiciliares. Embora essas medidas fossem necessárias para reduzir o contágio, elas não conseguiram atender à demanda real por serviços contraceptivos. A substituição dos serviços presenciais por teleconsultas e visitas domiciliares não atendeu de maneira eficiente. Mulheres com mais escolaridade, por exemplo, encontraram dificuldades em compreender e usar corretamente os métodos contraceptivos, aumentando o risco de gestações não planejadas. Obtiveram também demandas reprimidas e métodos de longa duração, uma escolha delas, que outro método que aumentou muito a sua procura de longa duração foi o DIU, por serem opções eficazes e que não precisassem de manutenção frequente. No entanto, as mulheres enfrentaram atrasos em exames necessários para a inserção e longas esperas, criando assim mais obstáculos. Então, diante disso, esses fatores combinados reforçam que as mulheres enfrentaram obstáculos adicionais para o planejamento familiar durante a pandemia. Considerações finais. Em conclusão, a pandemia destacou as desigualdades de acesso a métodos contraceptivos no Brasil, mostrando que a saúde reprodutiva de mulheres em situação de vulnerabilidade foi significativamente afetada.
Algumas recomendações para o futuro, para melhorar o cenário, é essencial que políticas públicas sejam reavaliadas para que o sistema de saúde seja mais resiliente. Além disso, é necessário um fortalecimento da educação em saúde reprodutiva, especialmente entre as populações de baixa renda, para garantir o uso seguro e eficaz de métodos contraceptivos. Aqui estão as principais referências que embasaram o estudo, incluindo esses principais autores que discutem o impacto da pandemia ao acesso aos contraceptivos. Com isso, finalizo a apresentação e agradeço a atenção de todos. Obrigada.